Oiê! No vídeo de hoje a gente vai fazer 2 brigadeiros. Um de manjericão e um tradicional, porque brigadeiro é sempre bom, né? Brigadeiro, essa delícia nacional, acho que é um dos doces que todo mundo ama, né? Fala sério, brigadeiro ou beijinho? Mas beijinho é um brigadeiro de coco. Então é brigadeiro também, não é mesmo? Então da onde que surgiu esse bendito desse brigadeiro? Basicamente, em 1946, Eduardo Gomes, que era um brigadeiro da aeronáutica, resolveu se candidatar à presidência da República. E aí, nas suas festinhas, as mulheres começaram a fazer brigadeiros para arrecadar fundos para essa campanha eleitoral. E aí, o que aconteceu com o brigadeiro? Não tenho a menor ideia, mas o docinho ficou aí famoso nacionalmente, né? E todo mundo ama um bom brigadeiro, mas precisa ser bem feito. E brigadeiro é doce de mãe, né? Então é aquele doce de festinha de criança e cada um vai ter a sua memória gustativa e todo mundo tem lugar no nosso coração. Mas aqui eu vou ensinar pra vocês o meu brigadeiro, que é da minha casa, que é da minha mãe, que eu que padronizei basicamente, mas que é da minha mãe, que é a minha memória gustativa e que é o melhor brigadeiro do YouTube, com toda certeza. Vamos começar pelo brigadeiro mais tradicional do mundo. Então, o brigadeiro mais tradicional do mundo tem alguns ingredientes que são bem clássicos. Para uma lata de leite condensado, que é a medida nacional, não é mesmo? Sempre que a gente vai usar leite condensado, é uma lata, né? Quase nunca aí vai ser meia lata. Uma lata de leite condensado. A gente vai misturar ali 30 gramas de chocolate em pó, 50%, que é aquele chocolate da Nestlé, sabe aquele famoso? Dos 2 frades, ou que a gente chama de chocolate do padre, é ele mesmo. Muita gente faz com achocolatado. Eu não gosto porque o achocolatado, ele tem muito mais açúcar do que cacau. E acaba deixando o brigadeiro meio puxento, como se fosse uma textura meio de caramelo, que eu não amo, tá? Então também, como eu disse, é de memória gustativa e eu não vou ser contra a memória gustativa de vocês. Então, na minha memória gustativa, sempre foi feito com chocolate em pó, então aqui também é feito com chocolate em pó. Então, fazemos esse brigadeiro com uma lata de leite condensado, o chocolate em pó, e você pode peneirar ou não esse chocolate em pó. Se tiver muito úmida a sua cidade, é legal dar uma peneirada para ele ficar mais soltinho e misturar mais fácil, de forma que ele não vai empelotar. Aí eu coloco também 50 gramas de creme de leite. Pode ser o UHT, que é o de caixinha, ou pode ser o fresco. Não pode ser o de caixinha, o de latinha, tá? Não pode ser o creme de leite de latinha. Esses 50 gramas de creme de leite fresco ou UHT, eles vão servir aqui para deixar o brigadeiro ainda mais cremoso. Não é da receita original, tá? É um aditivo, basicamente, e é um pouco mais de gordura para deixar esse brigadeiro ainda mais cremoso, ainda mais gostoso. Então, a gente vai misturar o primeiro chocolate em pó nesses líquidos de forma a dissolver o chocolate em pó melhor. Se a gente não fizer esse processo, pode ser que empelote. Então, a minha dica é, primeiro mistura aí os líquidos com o chocolate em pó. Depois, a gente já quando tá misturado isso, a gente adiciona a manteiga. E aí eu sempre vou falar de manteiga sem sal e manteiga, tá? Na minha casa, durante muitos anos, foi feito com margarina. Mas com manteiga fica muito mais gostoso. E a margarina não é uma gordura boa. A manteiga já é uma gordura um pouco melhor. Então a gente vai usar a manteiga, tá? Então coloca aqui 15 gramas de manteiga dentro da panela e aí a gente vai ligar o fogo e começar a misturar isso sem parar. Lembrando, essa receita pode ser multiplicada por quantos você quiser, por qual fator você quiser, então por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 20, por 50, enfim. E dá também para dividir por 2 ou por 3, enfim. A minha dica é, quando você for mexer na panela com maior quantidade ou menor quantidade, o tempo vai mudar e não vai ser proporcional. Então você tem que saber o ponto do brigadeiro. Então você vai misturar, sempre não pare de mexer. O ideal é que você mexa sem parar em fogo médio ou médio baixo, tá? Quanto mais baixinho o seu fogo, mais ele vai demorar, mas mais cremoso também ele vai ficar. Não corre o risco de ficar com aqueles gruminhos do brigadeiro. Eu gosto de mexer em fogo médio, médio alto, mas porque eu já tenho um pouco mais de prática em fazer brigadeiro na panela, então pra mim acaba sendo mais rápido e não fica com gruminho nem nada. Vocês vão misturar até que comece a desgrudar do fundo da panela ou que
você levante a colher e ele caia em pedaços, assim como nessa imagem. Então, ele vai ter esse ponto, você vai tirar, vai continuar mexendo, vai tirar o do fogo, desligar o fogo, vai continuar mexendo mais um minutinho, só para ele ficar cremoso, tá? Quanto mais você mexer nesse momento, mais cremoso ele vai ficar no final. E aí sim, eu vou colocar dentro de um bowl, que é essa tigela de inox, e vou colocar filme plástico em contato para que não forme nenhuma película em cima. E porque o brigadeiro, quando esfriar, eu preciso tampar para colocar ele, no caso, aqui na geladeira ou para deixar fora da geladeira mesmo, para tampar e manter esse brigadeiro, né, sem bicho, sem nada aí, é melhor sempre tampar, mas se eu colocar a cobertura dele, a tampa, muito em cima, ele vai começar a evaporar líquido e pode condensar e cair e molhar o nosso brigadeiro, que a gente não quer. Então sempre filme plástico em contato para evitar isso e vocês vão ver que vai ficar perfeitinho o brigadeiro e deixa esfriar pra gente enrolar. Eu vou colocar aqui, vou enrolar os meus brigadeiros com 15 gramas. Tem gente aqui no YouTube que ensina com uma lata de leite condensado você a fazer um cento de brigadeiro. A minha opinião é a seguinte: não existe milagre, não é mesmo? Então, um brigadeiro, uma receita de brigadeiro com mais ou menos 13 gramas vai render uns 30 brigadeiros. Se você precisar de 100, então divide e você vai ter o tamanho aí do brigadeiro, que vai ser em torno de 5 ou 6 gramas, você vai ter 100. Mas vai ficar aquele brigadeiro que quase não existe, né? Então é óbvio, se você quer uma quantidade maior, o brigadeiro obviamente vai ser menor. Então não adianta comparar preço de um cento de brigadeiro que custa, sei lá, 30 reais, 50 reais, com um brigadeiro que custa a unidade 3 reais às vezes. Porque a diferença com certeza vai estar na qualidade dos ingredientes e no tamanho, com toda certeza. Aqui eu vou passar o meu brigadeiro enrolado nos splits da Callebaut, que são chocolates mesmo. Dá pra passar também no granulado e zero problema. Só que o granulado, esse comercial que a gente compra pra aniversário de criança, enfim, que é mais barato, ele basicamente é gordura vegetal hidrogenada, tá? Coberto com cobertura de chocolate. Então ele não tem nada de chocolate, ele só tem o cheiro do gosto mesmo e nem isso vamos combinar. Então, quanto melhor o confeito que você for passar o seu brigadeiro, melhor vai ficar o resultado final do seu brigadeiro. Então, esse daqui eu vou passar nos splits de chocolate ao leite da Callebaut, que é uma marca belga. Mas aqui no Brasil a gente já tem, se eu não me engano, a Harold fazendo também alguns confeitos. O preço, sinceramente, é basicamente o mesmo dos dois. Então não faz muita diferença aí se você for olhar só o preço. A diferença é que na Callebaut você encontra embalagens só de 1 kg, se eu não me engano, ou fracionado em algumas lojas especializadas em produtos de confeitaria. E da Harold você já encontra embalagens um pouco menores, se eu não me engano, de 200 ou de 400 gramas. É fácil de encontrar no mercado. Tem branco, ao leite e meio amargo, tá? Agora, a gente vai para o brigadeiro de manjericão. Eu te ensinei o clássico, o básico, o simples, o maravilhoso, o pretinho básico, que foi o brigadeiro tradicional. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho e vai fazer um brigadeiro de manjericão, que é super diferente, mas é muito gostoso. Essa receita fui eu que criei quando eu tinha minha empresa, minha confeitaria, e fazia muito sucesso. E eu fiz essa receita, na verdade, para o jornal aqui da minha cidade, que me contatou para ter algumas receitas diferentes de brigadeiro. E aí eu fiz dois tipos de brigadeiro, o de manjericão e um de queijo com goiabada, que também ficou muito gostoso. Mas eu preferi ficar com manjericão pro meu cardápio, porque ficou incrível e sensacional. E outras pessoas já faziam o de queijo com goiabada, então deixei para as outras pessoas continuarem fazendo. Meu diferencial era o meu brigadeiro de manjericão maravilhoso. Para o brigadeiro de manjericão, você vai pegar 90 gramas ou 100 gramas, que é meia caixinha de creme de leite ou UHT, ou creme de leite fresco. Vai levar isso para a panela com mais ou menos 40 folhinhas de manjericão, tá? E aí você vai lavar e vai secar. Se você deixar ela molhada, ela vai escurecer porque ela oxida. Então tem que lavar e tem que secar pra gente colocar ela no creme de leite. Coloca no creme de leite e deixa isso ferver. Ferveu significa que a gente vai ter uma aromatização desse creme de leite. Eu vou colocar o leite condensado, a nossa medida universal, que é uma lata de leite condensado. Eu coloco dentro da panela junto com o creme de leite e o manjericão. E eu vou bater isso com o mixer ou no liquidificador. Se você não tiver mixer, também funciona no liquidificador. Você vai bater isso para o manjericão ficar em pedacinhos. E aí a gente vai ter já uma mistura meio verdinha,
tá? E tá ótimo e fica lindo, é delicioso. Para as crianças você pode falar que é do Hulk e eles vão comer. Se você também tiver um comentário de um outro personagem aí que vocês podem dar o nome para algo verde, comenta aqui. E aí, depois a gente vai adicionar a manteiga e o chocolate branco. Então são 15 gramas de manteiga e 100 gramas de chocolate branco. O chocolate branco ou em gotinhas ou picado bem fininho. Coloca tudo isso dentro da panela e você vai mexer em fogo médio durante aí uns 8 ou 10 minutos até o mesmo ponto do brigadeiro tradicional. Então, ele tá soltando da panela quando eu viro a panela, ou eu levanto a colher e ele começa a cair como se fosse meio em pelotinhas, já meio pedaçudo assim. Isso quer dizer que o brigadeiro está no ponto. A gente vai ter que mexer o tempo inteiro, tá? Tira do fogo, continua mexendo para deixar mais cremoso, isso você já aprendeu. E aí a gente vai colocar num bowl também, que é essa tigela de inox, e vai cobrir a mesma coisa com filme plástico em contato e vai deixar esfriar. Esfriou, esse brigadeiro a gente vai enrolar e vai passar no split de chocolate amargo. Split são os quadradinhos da Callebaut também, só que ao invés de ser o ao leite, eu vou usar o amargo, que eu acho que combina mais com o chocolate branco, porque fica um pouco mais doce. Então eu prefiro doce menos doce, pensando em equilíbrio, eu vou colocar no chocolate amargo. Outra cobertura que eu usava bastante também são aquelas bolinhas, que, se eu não me engano chama miçanga, é um confeito de açúcar, que ela era dourada. Ficava lindo também e dava uma carinha diferente, senão, porque a gente já tinha o brigadeiro amargo e aí se eu colocasse esse também na mesma cobertura ia parecer a mesma coisa. Então também é uma outra opção. Mas eu prefiro no split meio amargo ainda, tá? Então eu enrolo as bolinhas com mais ou menos 15 gramas. Vocês vão ver que esse brigadeiro vai render mais justamente por conta do chocolate. Então, como eu tenho 100 gramas de chocolate na receita, ele vai render um pouquinho mais. Eu sempre peso o brigadeiro e eu vou pesando um a um, porque eu quero padrão. Então, todos os meus brigadeiros têm exatamente o mesmo tamanho, tá? E aí vai de você, aí se você tem o seu negócio, pesar bonitinho para que todos os seus brigadeiros saiam sempre com o mesmo tamanho. O brigadeiro pronto, eu posso colocar ele dentro das forminhas de papel ou eu posso colocar dentro dessas forminhas de pétala se for para um evento, para uma festa, um evento social ou corporativo, enfim, que fica um pouco mais bonito, mas ele tem um preço mais alto, tá? Então, existem as duas opções. Eu sempre gosto da forminha de papel caneladinho, que é a de brigadeiro tradicional, marrom dentro e fora. Tá? Então é uma marca específica, a Mago, que vende esse tipo de forminha. E você consegue essa forminha, não é tão difícil de encontrar, eu acho. Na internet você acha fácil. E ela tem um preço super ok. Mas eu acho que ela fica um produto muito mais sofisticado, muito mais bonito, muito mais bem apresentado. Então acho que isso também é um ponto que deve ser observado. Você tem que prestar atenção na apresentação final do seu produto. Esse brigadeiro vocês podem deixar na geladeira até uns 3, 4 dias. Eu não recomendo deixar muito mais do que isso, porque ele começa a açucarar, tá? Mesmo com creme de leite, que vai retardar esse processo de cristalização, ele ainda assim vai açucarar. Então, ao invés de durar 2 dias, ele vai durar 3, 4 dias, mas é o limite em geladeira. Se você colocar isso no freezer, você pode congelar por até 1 mês esse brigadeiro e também funciona super bem. Você pode enrolar ele já prontinho para enrolar, ou você pode enrolar e congelar ele enrolado, também super funciona. Você pode ou não já passar nos confeitos. Se você for congelar enrolado, a minha dica é que você congele já com os confeitos, porque depois para grudar os confeitos ele pode suar um pouquinho, vai ter água, vai ser mais difícil de grudar. Então já deixa ele prontinho. Para descongelar é muito fácil, você pode deixar 10, 15 minutinhos fora do congelador, que rapidinho ele já está pronto para ser consumido de novo. Enrolando com 15 gramas cada brigadeiro, eu tive 27 brigadeiros tradicionais e 34 brigadeiros de manjericão. E agora a gente vai para a parte derradeira, né? Brigadeiros deliciosos. Vamos ver se a câmera foca. Delicioso. Não vou comer o resto porque eu tenho que comer o outro também, né? E agora o de manjericão. Ó, ele fica pretinho por fora, mas por dentro bem verdinho. Lembra um pouquinho de hortelã, de menta, talvez. É muito bom.
Então, faça um brigadeiro. Comenta aqui embaixo, brigadeiro do que você quer aprender, que eu vou fazer aqui nesse canal. Vocês opinam e eu faço. Então, tragam mais opiniões, mais ideias de brigadeiros diferentes que eu faço aqui pra vocês também. Ou de outras preparações que vocês querem aprender. Aproveita e já deixa aqui então o seu comentário. Compartilha esse vídeo pra alguém que você conhece que não sabe fazer brigadeiro, porque brigadeiro parece simples, mas tem muita gente que não sabe fazer. Então já compartilha com essa pessoa ou compartilha com quem você quer que faça esse brigadeiro pra você, porque brigadeiro é facinho. Então é facinho de qualquer pessoa fazer pra você comer. Já aproveita, dá um like aqui no vídeo, porque esse like é muito importante pra mim e isso mostra que vocês estão gostando desse conteúdo. E se você também está gostando muito mesmo desse conteúdo e quer aprender mais sobre confeitaria, já se inscreve aqui no canal, já coloca lá, como é que chama? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que entrar no canal. Você vai receber uma notificação sempre que entrar vídeo no canal. Combinado? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu vou continuar comendo os meus brigadeiros verdinho e pretinho. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!